Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio do Videocast Rio Bravo, dentro da série Cidade Aberta. Nesta ocasião, nosso convidado é Roberto Andrés, arquiteto, urbanista e autor do livro A Razão dos Centavos. No livro, Roberto Andrés estabelece uma conexão entre os protestos de rua de 2013 e as crises envolvendo as cidades. Afinal de contas, quais são os pontos de contato entre o problema da mobilidade urbana e as demandas da população? Quer saber qual é o caminho dessa conversa? Então fique conosco e acompanhe o videocast que começa logo a seguir. Mas antes de começar, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o like e compartilhe. E você pode acompanhar outros conteúdos que estão na trajetória dos seus investimentos na Órbita, a revista digital da Rio Bravo, ou nas redes sociais da Rio Bravo. Roberto Andrés, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, uma alegria estar aqui, Fábio. Roberto, para quem está nos acompanhando e não teve a chance ainda de descobrir o seu trabalho, seja como colaborador da revista Piauí, seja como autor do livro A Razão dos Centavos, como é que a sua trajetória como urbanista, como arquiteto e urbanista, dialoga com a questão da mobilidade urbana? Bom, eu sou arquiteto e urbanista, formado pela UFMG e professor da UFMG desde 2009, e esse é um tema que eu trabalho há muito tempo. Né, a temática da extrema desigualdade da forma de deslocamento nas cidades. A gente tem cidades que cresceram vertiginosamente no século XX e que legaram esse problemão, né? Pessoas que gastam 1 hora, 2 horas por dia se deslocando. Tudo isso foi, de certa maneira, negligenciado na história do Brasil. E a gente que pesquisa isso viu ali em junho de 2013 um momento em que, então, essa pauta veio para a ribalta, né? Veio para o primeiro plano e passou a ser debatida. E aquele foi um momento em que eu fui muito atuante também nos movimentos sociais, atuando junto com os movimentos em torno dessa pauta do direito à mobilidade, do transporte público gratuito, da tarifa zero, né, da mobilidade ativa, etc. E aí foi muito curioso também ver depois desse período, quando o Brasil passa então a entrar numa crise política que a gente vivenciou na última década, ver a memória daquele momento, que foi um momento tão importante para essa agenda do direito à cidade, essa memória ser, de certa maneira, distorcida. Então, quando eu estava assistindo a esse processo, foi que eu achei que valia a pena fazer essa tese de doutorado, né, baseada em jogar luz sobre o que aconteceu em 2013, contribuir para recuperar uma memória mais consistente daquilo ali, e, de outro lado, também olhar para essa questão do direito à cidade, da mobilidade, para o histórico de revoltas em torno da pauta do transporte que atravessa a história brasileira. E aí, então, tudo isso resultou numa pesquisa de 4 anos de doutorado na USP e depois trabalhada como livro que foi lançado em junho de 2023, com os 10 anos das revoltas de 2013. Roberto, quando se fala de junho de 2013, muito se discute a respeito da questão política, da divisão dos grupos que foram às ruas. Muito se comenta a respeito dos hospitais padrão FIFA, da demanda por melhoria de serviços públicos, e também se discute bastante a respeito dos protestos contra a Copa do Mundo que aconteceria em 2014. Mas pouco se fala a respeito da questão das cidades, da mobilidade urbana, por exemplo. Na sua investigação, você destaca um pouco isso, que a questão da pauta urbana ou ainda da mobilidade urbana fica em segundo, terceiro, quarto plano. Como é que se interpreta junho de 2013 a partir desta chave que você propõe no seu livro? Bacana. Esse é um elemento muito interessante, porque quando a gente faz uma análise mais, vamos dizer assim, mais superficial, dos índices mais comuns de se olhar para aquele período, a gente vê um período anterior a 2013 muito otimista, de crescimento do PIB, de inflação controlada, de Brasil vivendo praticamente pleno emprego, né? Você tinha, então, nos índices macroeconômicos tudo ia bem, né? Se dizia muito isso foi uma grande surpresa para os analistas ali naquele momento. Quando a gente olha para os mesmos índices nas cidades, tudo ia mal. Só que a gente não olha para esses índices, a gente não coloca eles na capa dos jornais, né? Mas vamos pensar os índices que afetam a vida cotidiana das pessoas. O tempo de deslocamento no transporte público.
Em muitas cidades ele dobrou na década anterior. Em Belo Horizonte, o tempo médio de viagem de ônibus era de 36 minutos em 2002 e passa para quase 60 minutos em 2012. Né? Ele quase dobra ali num período de 10 anos. O que gera isso? Né? Isso gera isso é o boom de automóveis, o espraiamento das cidades. Então, partes do projeto, né, de desenvolvimento que se adotava ali, que era vender carro para a nova classe média emergente, que era produzir condomínios do Minha Casa Minha Vida nas bordas das cidades, esse parte desse projeto gerava uma deterioração da vida urbana. Né? Só que ninguém estava olhando para isso, era como se o problema não existisse. Mas deixar de olhar para um problema não faz com que ele deixe de existir, né? Ele só demora a eclodir e eclode com mais força em certo momento. Então, muitos dos índices que a gente poderia olhar que medem a qualidade da vida urbana, poluição do ar, qualidade dos espaços públicos, né? A questão da mobilidade do transporte, a questão das oportunidades nos bairros, esses índices não estavam melhorando. Ao contrário, muitos deles estavam piorando no período. E isso ficou, de certa maneira, meio escondido. Quando a insatisfação com a tarifa e com a Copa do Mundo veio à tona, essa insatisfação mais profunda que diz respeito a um modelo de vida nas cidades, a um modelo de sociedade, ela emergiu de uma forma que desafiou a interpretação de muita gente. Mas eram essas as demandas da população que chegou às ruas naquele ano? Quer dizer, tinha a ver com uma insatisfação da qualidade de vida ou com a qualidade de vida nas cidades, Roberto? Essa era uma das demandas, foram muitas demandas. Nesse livro eu fiz um trabalho, né, que foi justamente uma análise primária dos cartazes utilizados em junho de 2013. Foi um levantamento de mais de 6 mil cartazes que as pessoas, né, cada uma individualmente ou em faixas também coletivas, levaram para as ruas. Né, a gente tinha ali 4 pautas que apareciam mais, de uma maneira organizada, embora tivesse muitas pautas difusas, né? Mas a maior pauta foi a da mobilidade, do transporte, do acesso à cidade. Né? As pessoas falando de tarifa, da qualidade do ônibus, da qualidade do transporte público. Essa foi o conjunto de pautas mais expressivo. Né? Depois vem a questão da Copa do Mundo, que é uma insatisfação que diz respeito a como as pessoas interpretam os investimentos políticos, né? Os investimentos dos estados, dos governos, etc., articulados a partir da política. Porque, né, diz respeito a você pensar que estão investindo em estádio, estão investindo em Copa do Mundo, território FIFA, enquanto falta hospital, falta escola de qualidade. Então, veja bem, está dizendo respeito a essa qualidade de vida, né, dos serviços públicos no território. Depois você tem justamente a demanda dos serviços públicos. Ela é a pessoa que pediu o hospital padrão FIFA, a escola padrão FIFA, investimento em educação. Esse é um terceiro grupo muito expressivo também. E, por fim, a questão da corrupção. É o quarto grupo que também aparece com expressividade ali. Esses são os 4 grupos de cartazes mais relevantes. Depois você tem uma miríade, porque era um momento de muito debate público, que a sociedade brasileira estava, né, se vendo crescendo, então as pessoas passam a reivindicar pautas das mais variadas. Aqui um quinto grupo, que é menor que esses, mas que tem sua expressividade, em junho de 2013, ligado aos direitos individuais das mulheres, contra a violência de gênero, contra a violência homofóbica, LGBTQIA+. Então, ainda havia essa pauta de direitos, de costumes colocada ali. E aí, depois, um monte de coisa muito variada. Mas esses são os principais grupos que a gente encontrou na pesquisa. E na sua avaliação, Roberto, por que é que se deixou de lado a questão da mobilidade nas conversas a respeito de junho de 2013, olhando para trás? Então, quando os políticos passaram a endereçar essa agenda, ou melhor dizendo, essas demandas da população, por que mobilidade entrou para o final dessa lista que você mencionou para a gente? Por diversas razões, a mobilidade urbana e o transporte público foram historicamente relegados no Brasil. Quando a gente olha a história das revoltas pelo transporte, ou talvez a pessoa que esteja nos assistindo aqui, ela nem sabe que essa história existe. Mas ela é uma história profunda. E o fato de muita gente não saber que essa história existe mostra como que ela é deixada em segundo plano. Né? A primeira revolta pela questão de um aumento tarifário no Brasil é em 1880, no Rio de Janeiro, quando não havia nem ainda bonde elétrico, eram os bondes puxados por animais. Né? E um aumento de um vintém, que à época era R$20, esse aumento de um vintém fez com que a população do Rio de Janeiro se insurgisse numa revolta súbita contra esse aumento, destruindo bondes,
esfaqueando os animais, brigando com a polícia. 3 dias de cenário de guerra no centro da capital do Império naquele momento, né? Essas revoltas sempre pegaram a classe política e os analistas de surpresa, sempre romperam subitamente com muita violência e depois sempre foram denegadas. Eu uso esse argumento no livro, mostrando que essa de 1880, a outra que se repetiu em 1909, no Rio, em Salvador, em São Paulo, ou o grande quebra-bondes de Salvador de 1930, ou o quebra-quebra de São Paulo em 1946, as diversas revoltas no Rio de Janeiro nos anos 50, seja o que for, e o que veio depois, nos anos 70 e 80, em todos esses momentos, quando a revolta passa, o que a sociedade diz é: aquilo ali é uma coisa de arruaceiros, de pessoas que não têm o que fazer, aquilo não é legítimo. E então, ao se denegar as razões das revoltas, o que se faz junto é denegar a importância do transporte público. E por diversas razões, a gente sempre fez isso como sociedade. A gente não olhou para essa questão e disse: isso aqui é uma questão importante que precisa ser priorizada. Então, o que aconteceu pós-2013 não é novidade. Quando alguém veio dizer não é por 20 centavos, e isso apareceu muito, essa frase, de certa maneira, ela foi dita na história do Brasil. Talvez por ser uma sociedade muito hierarquizada, em que a classe alta não usa o transporte público. E são justamente esses, né, que estão formando o caldo principal da política, dos formadores de opinião, da imprensa, etc. Mas fato é que esse nunca foi uma pauta que nós priorizamos, né, como uma pauta que promove emancipação, que promove direitos, né, que é essencial para a qualidade de vida nos territórios. E a gente ainda tem a tarefa de conseguir levar essa pauta para o primeiro plano, para o espaço que ela merece, pela importância que ela tem na vida cotidiana da maioria da população. Na sua avaliação, tem menos preconceito hoje a conversa a respeito de transporte público, Roberto? Como é que as classes médias, ou melhor dizendo, as elites também, leem esse ambiente a respeito da mobilidade e do uso do transporte público como vetor para isso? A gente avançou e 2013 foi importante para avançar. Eu me lembro naquele ano, nas redes, começava a circular uma frase e pessoas assim como o já morto comediante Jô Soares, pessoas que eram formadores de opinião assim, sem ser ligados a essa pauta urbana, postando essa frase, que é a frase que falava: um país desenvolvido não é aquele em que o pobre adquire um carro, mas aquele em que o rico anda de transporte público. Que é uma frase um pouco clichê, tem até alguns problemas nela, mas ela diz respeito a uma visão em que você passa, então, a rever aquele modelo em que cada um tinha que comprar seu carro. Sendo que era mentira, porque a metade da população nunca vai ter dinheiro para comprar um carro num país como o Brasil. E passa, então, a pensar nessa questão do transporte público como algo que estrutura, algo necessário para estruturar a vida nas cidades, né? A gente avançou um pouco nisso e a gente viu acontecer nos últimos anos uma explosão de políticas de tarifa zero no Brasil, que mostra que a classe política começou a ficar mais atenta a essa pauta também. Infelizmente, a gente não tem, por exemplo, hoje no governo federal, uma priorização dessa agenda, né, que poderia ser muito benéfica, tanto politicamente quanto para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Mas a gente teve avanço, sim, nos últimos 10 anos. Na questão da mobilidade pública, em algumas cidades, grandes cidades do país, o modal bicicleta passou a ser um elemento chave para a gente pensar a maneira como a sociedade quer se locomover. Existem outros elementos que você conseguiu capturar na sua investigação, Roberto? A bicicleta tem uma história curiosa no Brasil também. Na primeira metade do século XX, ela era vista como um elemento de transporte da classe popular. E muita gente usava a bicicleta, se locomovia nas cidades, e isso, até as propagandas de bicicleta, elas eram voltadas para a classe popular, etc. A partir da explosão, né, do aumento de frota de automóveis nos anos 50, 60 e 70, o trânsito se torna muito mais difícil, a circulação em bicicleta, as cidades se espraiam, né, esse modo de deslocamento fica muito prejudicado. Então, essa função primordial da bicicleta como um modo de deslocamento cotidiano nas cidades, ela é reduzida em sua importância. E, recentemente, a gente tem uma retomada por um debate dos ativistas de mobilidade urbana, dos cicloativistas, das pessoas que fazem essas políticas públicas, da importância da bicicleta. Eu acho que um resultado muito interessante foi o que aconteceu em São Paulo.
A gestão da Prefeitura de São Paulo, do Fernando Haddad, naquele momento, ela não tinha intenção de produzir 400 quilômetros de ciclovia em 2 anos, como eles fizeram. Foi uma resposta à junho de 2013 e é um contexto de poucos recursos, porque é uma resposta rápida que você consegue dar. A ciclovia é relativamente barato, frente a outras políticas que as prefeituras fazem, né? E quando você faz uma política como essa, e se você dá continuidade a ela, você aumenta muito os ciclistas nas cidades. E esse aumento de ciclistas, ele gera, então, uma pressão por mais políticas cicloviárias. A gente vê aí um círculo virtuoso acontecendo. A gente não avançou em muitas cidades dessa maneira, e o que a gente vê em outras cidades é que quando isso é feito de uma forma parcial, você faz um pouco de ciclovia, mas não monta uma malha mesmo estruturada, você não consegue fazer com que muita gente adeira, porque não dá para você andar de bicicleta um pedaço de ciclovia, depois andar no meio do trânsito, etc. Então, fica faltando adesão e fica com a sensação de que não tem ciclista naquela cidade. Mas os ciclistas só aparecem quando você tem uma boa infraestrutura. E aí eles começam a aparecer, e o que a gente vê nas cidades que estão hoje avançando em política cicloviária é que quando você prover a boa infraestrutura, os ciclistas aparecem e eles começam a demandar mais ciclovias. E aí você vai, aí sim, aprimorando esse modo de deslocamento que é muito saudável. Ele não produz emissões, ele não produz ruído, ele não degrada o ar das cidades, ele é muito saudável para a coletividade. E como é que a gente pensa a convivência, Roberto, desse modal bicicleta com a estrutura do carro, que tem uma força muito grande no país? No seu livro, na sua tese, você escreve a respeito disso, né? O peso que o carro tem na sociedade brasileira, que tem toda uma imaginação em torno do progresso. Como é que a gente faz conviver essas duas frentes? Perfeito. Acho que é importante lembrar que o progresso do carro ele é ilusório, em diversos sentidos. Primeiro, porque a primeira promessa é que todo mundo um dia pode ter um carro. Isso é impossível. É impossível numa sociedade como a brasileira, que você tem metade da população com uma renda familiar aí que vai estar de 1, 2 salários mínimos, que nunca vão ter condições, de fato, de comprar e manter automóveis, né, nos preços que a gente tem no país. E segundo, que mesmo se todas essas pessoas fosse possível que todas conseguissem, ninguém se moveria 1 centímetro nas cidades, né? Porque o automóvel é um veículo extremamente perdulário no uso de espaço. A gente vê aí gráficos, estudos, né, feitos até por institutos em São Paulo, pela Folha de São Paulo em algum momento, em que você tinha no horário de pico os automóveis ocupando 80% do espaço urbano da cidade, aquele congestionamento de São Paulo que fica tudo parado, 80% do espaço urbano pelos automóveis, mas eles estavam transportando ali, naquele momento, somente 1/3 dos passageiros. Veja bem, 1/3 dos passageiros estavam ocupando 80% do espaço viário de São Paulo. Se todas as pessoas estivessem se deslocando dessa maneira, ninguém estaria se movendo 1 centímetro. Então é inviável também por isso, né? Então essa promessa ela é ilusória, e ela é ilusória também na perspectiva do emprego. Entre a década de 90 e os anos 2010, a fabricação de veículos no Brasil cresceu em quase 4 vezes, mas o emprego nas montadoras ficou praticamente estável. Então você não tem um crescimento também de emprego, e nesse período todo, para esse crescimento todo, houve grande investimento público em desonerações, né, em retiradas de impostos, a guerra fiscal promovida entre os estados para redução de ICMS para as fábricas, governo federal dando IPI 0, quer dizer, muito investimento público em um modo de deslocamento que produz poluição. Morrem 50 mil pessoas por ano no Brasil por poluição do ar, grande parte gerada por automóveis. Produz acidentes, morrem outras 30 mil pessoas por ano no país em acidentes de trânsito, né? Congestiona as ruas, rouba nosso espaço e não é democratizável, não é possível que todos tenham. Então, a bicicleta e o transporte público são os meios que a gente tem que são democratizáveis. Seria possível que todas as pessoas numa cidade como São Paulo se deslocassem a pé, de bicicleta e transporte público, o trânsito melhoraria enormemente para todas as pessoas. A poluição do ar na cidade de São Paulo iria a 0. Você teria uma qualidade do ar fantástica, todas as pessoas que têm problemas pulmonares, de enfisema, bronquite, não teriam. Os diversos acidentes, os motociclistas que são atropelados. Então a gente precisa buscar soluções em que cabem todas as pessoas, e não aquelas que fazem a falsa promessa da ascensão individual, mas que geram problemas para a coletividade. Mas existe uma questão aí, Roberto, que envolve o modo de organização de uma cidade como São Paulo, que nos últimos 50, 60 anos foi pensada
para modar o carro. Como é que a gente muda essa estrutura no médio e longo prazo, sem causar tanto estresse nos paulistanos, por exemplo? Uma estrutura como essa não se muda de um dia para o outro. Da mesma maneira que o carro não ganhou o espaço central que ele tem na sociedade hoje de um dia para o outro. Foram medidas paulatinas que foram criando espaço para esse veículo. Pensa que a São Paulo, antes dos anos 60, ela não tinha o Minhocão, não tinha as marginais, não tinha uma série de viadutos. Então, você vai pouco a pouco abrindo espaço para esse veículo e tornando a população mais dependente dele. Porque a cada vez que a cidade se espraia, a cada vez que a cidade constrói uma grande avenida, a vida pedestre fica mais difícil. É mais difícil, né, o que você está trazendo, é mais difícil andar de bicicleta na São Paulo de hoje que na São Paulo dos anos 30. É mais difícil andar a pé. É mais difícil, talvez, andar de transporte público, as distâncias estão maiores, etc. Então, a cidade vai se adaptando para o automóvel e ela vai tornando os outros modos de circulação mais difíceis. Mas o contrário também é verdadeiro. As cidades que estão voltando-se para pedestres, ciclistas e usuários de transporte público, elas vão pouco a pouco fazendo, por exemplo, ciclovias, que priorizam os ciclistas, fazendo corredor exclusivo de ônibus, que priorizam o transporte público, retirando espaço de automóvel em certas regiões, pouco a pouco, e desincentivando esse modo de deslocamento. Regiões que têm boa oferta de transporte público, você vai tirando vaga e aumentando calçada, né? Você vai invertendo ali, vai ficando melhor para o pedestre e pior para o motorista. Você vai tirando pista e fazendo ciclovia, fazendo pista exclusiva de ônibus, etc. Com isso, você vai pouco a pouco desincentivando o uso do automóvel. Ninguém faz isso de um dia para o outro, mas tem cidades, se você pensa nas cidades que hoje são conhecidas pelo uso da bicicleta, como Amsterdã e Copenhague, nos anos 70 elas foram cidades tomadas por automóveis, pelo trânsito, pelos mesmos problemas que a gente vê hoje. Mas as políticas foram sendo implementadas pouco a pouco e paulatinamente você vai conseguindo reverter isso. Mas não é possível fazer uma revolução nessa área, você tem que fazer de fato uma reforma passo a passo. Roberto, este ano de 2024 marca um ano eleitoral. Como é que você observa que as candidaturas estão se organizando para essa questão da mobilidade urbana? Tem uma preocupação presente ou é algo que ainda está no final da lista? Como é que você percebe isso? Cresceu muito o interesse pela questão da tarifa, pela tarifa zero, né? Hoje a gente tem mais de 100 cidades no Brasil que praticam a política de tarifa zero, e nessas cidades que estão adotando a política está sendo muito bem avaliada. A população aprova, os prefeitos parecem estar, né, se beneficiando politicamente disso, e a gente vê um crescimento em 2, 3, 4 vezes o número de usuários. Então a cidade que tinha lá 100 mil viagens por mês passa a ter 400 mil. E aí, nas eleições desse ano, a gente entende que nessas cidades essa tende a ser uma pauta importante, e também em outras cidades, né, em que cada vez mais candidatos colocam a questão da tarifa zero dentro de seus programas de governo. Inclusive em São Paulo, né, em que os dois principais candidatos, pontuando nas pesquisas, os dois primeiros colocados, eles têm colocado, tanto o atual prefeito quanto seu opositor, o Guilherme Boulos, eles têm colocado essa política da gratuidade do transporte na sua agenda. A gente entende que é uma política que cresceu muito. Ainda temos muita coisa a discutir de mobilidade urbana que talvez não apareça tanto nessas eleições, né? As políticas cicloviárias, né? Políticas de integração, investimento em metrô, etc. Mas a gente vem vendo, assistindo uma importância cada vez maior, né, da política de transporte, da política de mobilidade urbana e, muito surpreendentemente, da política de tarifa zero, né? Estamos muito curiosos para ver como que ela vai pautar as eleições desse ano, mas já mostrando que é um cenário muito diferente de 10, de 15 anos atrás, em que isso era visto como uma coisa de pessoas lunáticas, né, que estavam sonhando, aí hoje cada vez mais colocado no campo do concreto. Roberto, a política de tarifa zero traz consigo uma responsabilidade muito grande no que se refere à qualidade do serviço público prestado, sobretudo porque ninguém quer andar em ônibus sujo ou ainda entrar num ônibus que não vai chegar ao seu destino. Como é que se equilibra, portanto, essas duas frentes? De um lado, a política de tarifa zero, oferta de ônibus gratuito, e de outro, a oferta de ônibus com alguma qualidade. É possível a gente atender essas duas frentes de forma equivalente? É importante lembrar que hoje a qualidade, mesmo nos sistemas pagos, não é boa, né?
A gente tem ao contrário, a gente tem qualidade muito ruim e tarifas altas. Mas, de fato, esse é um desafio muito grande, porque demanda recurso. E a gente tem no Pacto Federativo Brasileiro um municipalismo muito grande nas responsabilidades, mas não um municipalismo tão grande na distribuição de recursos, né? Os municípios, eles são, em matéria de recursos, enfraquecidos em relação à quantidade de responsabilidades que eles têm. Então, por isso que todas as pessoas que trabalham com transporte, mobilidade, com financiamento do transporte, defendem que haja uma ação do governo federal. Haja uma ação do governo federal, um modelo tipo um SUS, né, em que você tenha recurso federal, do estado, do município, distribuído com destinação, com estruturação de política, né, que possa chegar na ponta e que dê garantia para o município de poder ter uma quantidade de recurso que seja necessária, né, que seja suficiente para ofertar um bom serviço. Porque se no sistema pago o serviço é ruim, e é ruim, né, a gente sabe que é muito ruim, não adianta, né, não é uma boa solução para o usuário migrar para a tarifa zero e continuar com o serviço ruim. A gente precisa migrar para a tarifa zero e melhorar a qualidade do serviço, o que é desafiador porque aumenta a pressão por recursos, né? E quando a gente olha para os países que estruturaram bem seus sistemas de transporte, podemos pegar vários exemplos, falar aqui do exemplo francês, né, o presidente francês está no Brasil, eles se estruturaram desde a década de 70 um modelo de financiamento baseado na contribuição das empresas, que foi feito em todo o país, de uma lei federal, e que o recurso chega na ponta, chega nos estados, chega nos municípios, um recurso suficiente para aquele município ter um bom subsídio. Não é à toa que quando a gente anda no metrô de Paris, no metrô de Lyon, de Bordeaux, de outras cidades, a gente paga €1 e acha aquele serviço muito bom, porque €2 ali foram financiados pelo governo. Né? No metrô de Paris, 60%, 70% do custo é financiado por esse modelo de financiamento. Por isso que o serviço fica bom. A gente precisa de um bom modelo estruturado de financiamento do transporte e o governo federal tem um papel central nisso. Roberto Andrés, foi um prazer tê-lo aqui conosco neste episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, por essa entrevista. Obrigado, Fábio. Uma alegria falar aqui com vocês. Terminamos aqui mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.